Imagine se isso... Não, é legal você falar porque é dois times do Diniz, não é só do Fluminense. Não. Isso aí, ótimo, por favor. Imagine que a seleção, não é simples que isso aconteça, porque a seleção se reúne eventualmente. Mansur, vamos falar do que tá acontecendo agora aqui? Com relação ao treinador da seleção brasileira. Cara, já fiz post dessa porra, já uma confusão do caramba. E eu acho que eles estão conseguindo confundir mais ainda a gente, né? Que loucura. Bom, a gente estava chegando aqui, foi surpreendido com a notícia, até para dar o crédito, separei aqui, matéria do Bruno Cassucci, Caê Mota, Eric Faria e Marcelo Braga, lá no GE. Cara, quase uma... Porque esse tipo de apuração não é fácil não, isso. Tá pensando que... Eu ia falar uma palavra aqui que pode ser mal interpretada pela galera, né? Mas quase uma conspiração de jeito pra trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Pô, legal pra caralho. Bom, hoje o que eles noticiam é o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, continua técnico do Fluminense, mas vai acumular o trabalho com a seleção brasileira até o Ancelotti vir de Madrid para o Brasil para treinar a seleção brasileira, o que pode acontecer em janeiro ou no meio do ano que vem, às vésperas da Copa América de 2024. Aparentemente houve uma tentativa de que ele fosse exclusivo da seleção. A CBF inicialmente tinha se comprometido a não atrapalhar a temporada de um clube brasileiro em meio ao Campeonato Brasileiro, né? E acabaram chegando, junto com o Fluminense, a uma decisão de conciliar as duas tarefas. Bom, me estranha muito a decisão por uma série de questões. Primeiro, dizer que o Fluminense não será prejudicado não me parece realista, né? É isso aí. Para mim, hoje, com a quantidade de dados que um treinador de futebol tem à disposição para fazer o seu trabalho do dia a dia, que vai de fisiologia a estatísticas de jogo, embora ele tenha uma equipe multidisciplinar muito maior do que há 20 anos atrás, mas me parece que o trabalho de um treinador de futebol consome muitas horas do dia. E o trabalho de um treinador de seleção, mais ainda, porque é acompanhar uma série de jogadores em diversas ligas do mundo. Isso. Não me parece razoável hoje um treinador conciliar um clube do tamanho do Fluminense e uma seleção do tamanho do Brasil. Isso é um ponto. O segundo que eu pergunto, qual é a convergência de ideias entre Fernando Diniz e Carlo Ancelotti? O trabalho vai ter começado quando o Ancelotti chegar? Não me parece. O Diniz tem uma visão tão peculiar de futebol que eu não acho que ele adiantará algum trabalho para o Ancelotti, a não ser colocar alguns jogadores que serão observados e eventualmente analisados pelo Ancelotti. Mas em termos de preparação de time, a seleção brasileira não ganha esse um ano. Ela continua tendo um ano a menos no seu ciclo, caso o Ancelotti de fato venha se juntar à seleção no ano que vem. E aí tem mais uma série de questões que a gente pode discutir. Uma delas, o risco do sucesso. Isso aí. O Brasil, uma parte do Brasil, se encantou com as melhores atuações dos times do Diniz nos últimos anos. Imagine se isso... É legal você falar porque é dois times do Diniz, não é só do Fluminense. Não. Isso aí, ótimo, por favor. Imagine que a seleção, não é simples que isso aconteça, porque a seleção se reúne eventualmente. A implantação de ideias não é tão simples quanto numa convivência de dia a dia. Vamos imaginar que a seleção... que os jogadores absorvam rápido, são jogadores de altíssimo nível, absorvam rapidamente o que o Diniz pretende implantar e a seleção comece a fluir de uma maneira encantadora. E que situação chega o Ancelotti? Não Qualquer chega. mais ou menos é retrocesso. É isso aí, é verdade. Ele já chega sob um nível de pressão que prejudica o início de um trabalho, de um treinador novo. E os modelos são diferentes. Modelos claramente diferentes. O Ancelotti, ele é declaradíssimo gostar do 4-4-2, nem do 4-3-3 ele gosta. É isso. Ele é declarado, já li livros dele, 4-4-2, ele diz que é a melhor forma de você ocupar os espaços no campo. E por fim, quer dizer, é lógico que o Diniz é uma pessoa correta, não faria isso, mas o futebol precisa obedecer a alguns padrões, alguns parâmetros. Vamos dizer que o Diniz, em dado momento... Porque, um detalhe, em todas as datas FIFA em que o Diniz se apresentar à seleção, tem jogo no Campeonato Brasileiro no dia seguinte. Então, o Fluminense já terá ficado sem o seu treinador na preparação para essa rodada do Brasileiro. Que às vezes é até mais importante do que... Enfim. Né? Aí, vamos dizer que o Diniz entenda que naquele momento, o Diniz técnico da seleção entenda, ao contrário do Diniz técnico do Fluminense, que não deve convocar para aquele jogo o André. Que ele não está no melhor momento dele. Caraca, maravilhoso. Continua. E ele vai enfrentar um adversário que, eventualmente, um Palmeiras. E o Diniz entendeu que o Veiga e o Dudu devem ser convocados.
Como explicar isso à opinião pública? Como explicar isso? Caraca. Isso que é bom Eu não tinha pensado nessa parte. Eu não tinha pensado Por isso exatamente que é nessa bom parte. falar com um cara inteligente. Né? mano. Eu acho até que a estratégia da 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 CBF. CBF, o Diniz deu certo. Foda-se o Ancelotti, não precisa vir, rescinde, paga a multa e fica com ele. Mas eu não tinha pensado nisso daí. É verdade, Isso vai dar uma É muito confusão. delicado. Conflito de interesse. É delicado. Ele próprio vai se ver numa situação em que, por vezes, ao fazer a sua lista, ele vai precisar sinalizar para o meio externo que ele não está prejudicando. Perdão, Opa, ó, fica pensei, tranquilo. que ele não está prejudicando um lado ou outro. Caraca, Não é maneiro, saudável. Eu não tinha- É verdade. Tem que ter corte disso também. Isso aí é foda. É foda. Cara, é maravilhoso, porque Vamos botar ele pra trabalhar mano. com o Iberê. eu e o Iberê, cara, o Iberê não tá aqui, o Iberê. O Iberê trabalha com a gente aqui e ele é extremamente botafoguense. Achei um adjetivo legal, extremamente botafoguense. Você entendeu como é que é? Mas Ele é mais do que Ele isso. é mais do que isso. É mais. Ou seja, está num momento espetacular. Ele é tão botafoguense que quando o Botafogo ficou. Que Quando não se classificou É. para as finais do Carioca esse ano, ele disse no estacionamento que o Botafogo era o melhor time do Brasil disparado. Nesse momento. É um visionário. Visionário. Uhum. Visionário ou. Início de junho, o que ele fala? Gravamos um vídeo gravado aqui. Início de junho. Início de junho, que ele falou que o Botafogo seria campeão brasileiro com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que seria o Palmeiras. Aí eu fiz uma pergunta, e os outros clubes? Aí ele falou, só vão cumprir tabela contra o Botafogo. Tá gravado, não sei o que eu tô dizendo, tá gravado. Tem aqui. Olha. E ele falou que como é que ia fazer isso? Que ele ia ganhar os confrontos diretos. Ia ganhar os confrontos diretos. Eu falei, e os E outros? realmente depois ganhou os 2 confrontos diretos. É verdade. Saiu do Carioca, o Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro praticamente desde o começo e estava no erro. Ele teve que ceder a. Vamos ver até quando. Estava magoado. Quem dirá que esse homem tá errado, né? Não, beleza, ele não tá errado. Ficou um pouco apreensivo após os últimos acontecimentos. Aumentou Claro. a dose do calmante que ele toma. A Ritalina. A gente botou um estoque de Ritalina aqui pra ele. É verdade, eu tô Ritalina. O Luiz Carlos arrebentou com ele. Enfim, mas o Iberê não está aqui para compartilhar conosco dessa citação fazendo exame de colonoscopia. maravilhosa do Mansur. Mansur, esperamos que tenha um fechamento bem legal com relação a isso. Eu gostaria, aguardar, que o Diniz, eu gostaria que o Diniz fosse Eu acho o Diniz um ótimo nome para qualquer clube ou para seleção. isso. O que eu questiono é o andamento. É o modelo que estão fazendo a parada. E não, eu até acho, se o Diniz conseguir botar o que ele gosta de impor dentro da seleção brasileira, o que a gente, acho que você compartilha, já ouvi você falando uma coisa parecida, um pouco mais difícil pela falta do dia a dia. Dia a dia. Falta do dia a dia. Vai ser maravilhoso. E como é que o Ancelotti vai chegar nesse negócio? É. Eu não sei. Agora, pro Diniz eu acho bom, Acho maravilhoso. como carreira. Pô, experiência. É uma porta de entrada para a seleção, nem que seja para o próximo ciclo, né? Sim. E ele é jovem, cara. Jovem pra caramba. Não, maneiraço. Fico feliz. Beijo pro Diniz e tomara que dê tudo certo, até no Fluminense mesmo, né? Porque ele tem que lidar agora com o Fluminense tentando se reerguer, Claro. não vem num bom momento. É E a importante. pressão pode aumentar sobre ele no Fluminense, porque aí, a partir de agora, qualquer derrota mas a atenção tá toda aqui? A atenção tá dividida com a seleção? Esse é um questionamento que vai ser óbvio, né? Verdade. E o Mara deve estar feliz. Né? Você acha? Meu amigo Mário. Conhecendo um pouco mais. né? Acho que o Mário tá feliz. Até o Paulo, eu brinquei aqui antes, até o Paulo Angione no auge da sua tranquilidade e lucidez. Deve ter xingado uns 3 ou 4, né? bem internamente. Mais uma questão para ele administrar, né? Mais uma. Mais uma pro Paulo administrar. E que bom que ele tá lá. Assim, acho que bom. grande parte do sucesso do Fluminense Isso. nesse período. O Fluminense é um clube que, se você pensar em termos orçamentários no ambiente do futebol brasileiro, não é dizer que é um time barato, mas você nunca olhou para esse elenco antes de começar um campeonato e colocou ele no... Quem transformou isso foi o trabalho do dia a dia, né? Isso. E alguém veio aqui e disse que não perceberam, mas o Fluminense foi se construindo durante as temporadas, as últimas 2, 3 temporadas, foi montando uma equipe competitiva nesse processo. E trazer o Marcelo, o Keno, que acho que eram peças importantes até para o Ainda modelo acho que de falta, Diniz. em termos de elenco pro longo prazo, ainda falta, Até né? para reposição, né? Tanto o jogo de sábado mostrou um pouco isso. Isso, Mas falei eu com o acho, Anselmo. eu acho o Mário super competente. Eu acho que todo esse trabalho que ele está apresentando agora é fruto do trabalho que ele já vem ligado ao futebol há
dentro do Fluminense há quantos anos? Ah, muito tempo. Acho que 10 a 15 anos? Acho que 16 Então anos. ele foi mais de 16 aprendendo anos. com os erros de todos os outros anteriores. E uma coisa, não é puxar a sardinha pro meu lado, não, mas puxando muito mais pro Mário, é a quantidade de jogadores com a identidade do clube trabalhando no clube. Não tem que ser só eles, mas ter esse tipo de experiência, esse tipo de vivência ali dentro, claro que quando o cara se prepara, quando o cara quer aprender alguma coisa a mais da experiência que ele teve no campo, isso acrescenta no trabalho. Eu acho que os trabalhos são complementares, sabe? A parte acadêmica com a parte do campo, a experiência do campo. Acho que você pode falar isso melhor do que eu. Você que trabalha com ex-atletas, que tem uma visão de um lado, que você trabalhou na imprensa há muito tempo, tem a visão do outro. E essa parte complementar faz toda a diferença no clube de futebol, para mim. Não é à toa que os grandes clubes do mundo têm essa mistura, têm essa mescla. E o Mário tá fazendo isso bem pra caramba. Eu acho isso interessante pra porra. Mansur, saindo do Fluminense,